Deixa eu ler com você aqui uma passagem bíblica para nós entrarmos no assunto. Eu tenho alguns vídeos para te apresentar e nós vamos comentar aqui algo muito importante. Deixa eu ler para você uma passagem bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, Mateus 10. Mateus 10, verso de número 8. Mateus, capítulo de número 10, verso de número 8, né? Um versículo só é o suficiente para nós iniciarmos, e aí eu vou comentando e passando outras bases bíblicas para você. Mateus 10, verso 8 diz da seguinte forma: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Olha que versículo rico. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Esse versículo aqui é uma riqueza para nossas vidas, porque aqui Jesus deixa bem claro qual é a missão que ele quer dos seus discípulos, né? A missão que ele exige daqueles que fazem parte da sua igreja. São esses detalhes que ele exige de cada um de nós que o servimos no temor e na sinceridade. Aqui nós podemos entender algo muito importante, que Jesus começa dizendo e falando a respeito de algo espiritual. E eu quero comentar com você não somente sobre esse assunto que nós iniciamos agora, mas também falar sobre o que fazer para vivermos uma vida liberta, para vivermos uma vida de cura, uma vida de milagres. O que fazer para que estes sinais que Jesus citou aqui venham se materializar em nossa vida, em nossa família? O que fazer para que essas maravilhas venham sair do papel e se materializar na vida de cada um de nós? O que eu preciso fazer na presença de Deus para que eu venha ser curado de toda a enfermidade e também ter autoridade para curar enfermos? O que eu preciso fazer para, se possível, eu estando leproso, eu venha ser curado da lepra e também ter autoridade para curar os leprosos? O que eu preciso fazer para mim ressuscitar os mortos e, se a morte estiver fazendo parte da minha vida, ela venha ser banida e expelida na autoridade do nome de Jesus? O que eu preciso fazer para mim expulsar os demônios que vêm contra a minha vida e também que estão oprimindo pessoas que eu amo, que eu conheço e que muitas das vezes vêm me solicitar uma ajuda e um auxílio espiritual? E o que é isso? De graça receber e de graça dar. E o que eu recebi de graça e que eu devo dar de graça para as pessoas também? O que eu recebi de graça que eu devo dar de graça para as pessoas? É sobre isso que nós vamos comentar, incluindo o primeiro assunto, que dentro desse primeiro assunto eu já quero iniciar comentando com você algo importante. Algo muito importante. A pergunta que eu fiz no começo e eu já quero iniciar dizendo para você é a seguinte: OVNIs, extraterrestres, seres de outros planetas e algo semelhante, nave espacial, essa coisa toda, tem acesso aqui ao planeta Terra, falando embasado nesta palavra. Porque a regra de fé, a regra de vida, para mim, para você, para nós que acreditamos em Deus, é a palavra de Deus. A regra da minha fé não é alguém que viu alguma coisa, não é alguém que teve uma experiência espiritual, não é alguém que teve um sonho, não é alguém que teve um arrebatamento de sentido, um arrebatamento espiritual. Não. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. Eu tenho que embasar minha vida na palavra de Deus. Eu, na qualidade de pregador, aqueles que estão me acompanhando, que são pregadores da palavra de Deus, você tem que falar, nós temos que falar embasado na palavra de Deus. Eu não posso chegar aqui e contar uma experiência que eu tive em sonho,
uma experiência que eu tive, né, numa situação de vale da sombra da morte, e eu volto dessa situação após o Senhor me trazer, e eu começo a trazer a minha experiência como uma doutrina e um ensinamento para as pessoas. Isso é antibíblico. A experiência que eu tive serve como testemunho, mas não serve como cunho doutrinário para mim passar para outras pessoas e até mesmo impor como regra de vida para o meu semelhante. A regra de vida que eu tenho que pregar, e como eu recebi de graça o conhecimento dessa palavra, eu venho a passar de graça também, é o conhecimento bíblico. É as entrelinhas das Escrituras. É o Evangelho do Senhor Jesus. E embasado na palavra de Deus, desde a antiga aliança até a nova aliança, que é o Novo Testamento, eu vejo na Bíblia Sagrada apenas dois seres tendo acesso a esse mundo. Vamos dizer três, porque um já habita aqui. Então vamos dizer três seres que têm acesso a esse mundo. Quem são os três seres que têm acesso a esse mundo? Quem são eles? Se você quiser, até anote aí. O primeiro ser que tem acesso a esse mundo, né, é o ser divino. Quem é o ser divino? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ser divino. Esse ser, a divindade cabe unicamente ao Criador do universo. Não existe outras divindades. Existe engano, existe idolatria, existe mentira, mas divindade é só o Deus que criou o céu e a terra e todo o universo. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Esse é o ser divino que tem acesso aqui a essa terra. A outra classe de seres que tem acesso a esta terra são os seres angelicais. Seres angelicais, que estão divididos em duas classes. Os seres angelicais de luz, que são os anjos de Deus, e os seres angelicais de trevas, que são os demônios. Os demônios estão na classe angelical também. Assim como existe arcanjo, querubim, serafim, tronos, potestade, dominadores, principados, todas as classes angelicais da parte de Deus, que são os seres de luz, existem os seres das trevas nesta mesma hierarquia no sentido de trevas. Existe querubim caído, por exemplo, Satanás é um querubim caído e tem tantos outros querubins caídos. Existem muitos outros querubins caídos, existem serafins caídos. Né? Quando eu digo caído, é que era anjo e se transformou em demônios. Existe potestade, principado, dominadores, tronos, todas as classes, arcanjos que são caídos. E dentro dessa classe angelical, que tem acesso a esse mundo, então são os seres de luz, que são os anjos, e os seres malignos, que são os demônios, que não deixam de ser anjos, mas são anjos caídos, que se rebelaram contra Deus. Então, o primeiro ser que tem acesso a essa terra, o ser divino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Criador, a trindade divina. Depois, a classe angelical, quer seja anjo do bem ou anjo do mal, anjo de luz ou anjo de trevas. E a terceira classe que tem acesso a essa terra, a classe animal. A classe animal é a terceira classe que tem acesso a essa terra. Quem é a classe animal? A classe animal são dividida também em duas classes. Os animais racionais, que são os seres humanos, que têm um raciocínio e um discernimento, e os animais irracionais, que estão incluídos os animais das florestas, os pássaros, os peixes e tudo que respira sobre a face desta terra. Então, as três classes que têm acesso a essa terra são essas. Primeiro, o ser divino. Por que não primeiro os seres humanos, pastor? Porque o Criador de todas as coisas é Deus. Deus vem antes dos anjos, Deus vem antes dos seres humanos que estão na classe dos animais. Então, primeiro Deus. Depois a classe angelical, que foi criada primeiro do que os homens. E em terceiro, os homens e todos os animais, que envolvem os que raciocinam e os que não raciocinam. Então, esse mundo é um mundo que é habitado, é preenchido pelos animais, tá? Quer seja racionais ou animais que não têm raciocínio, que vivem por instinto. Esse mundo é habitado por esses animais. E visitado
por essas classes angelicais, quer seja demônios, quer seja anjos, embora os demônios, a maioria deles estão aqui também habitando entre seres humanos, incluindo o próprio Satanás, que é a antiga serpente. Ele habita aqui nessa terra. Satanás não está no inferno. Satanás não está no inferno, Satanás está nesta terra. A Bíblia diz que ele foi lançado aqui nessa terra e aqui ele caiu com grande fúria. Então ele habita aqui nessa terra. Ele está aqui entre nós, seres humanos. E juntamente com ele, todas as hierarquias de demônios que estão ao seu servir, trabalhando para enganar a humanidade e fazer o ser humano se distanciar de Deus. Você consegue compreender? Então, fora desse contexto do que eu acabei de dizer, qualquer outro tipo de ser que se apresentar aqui nessa terra é nada mais, nada menos do que demônios para enganar o ser humano que está aqui nessa terra, porque a maior missão de Satanás é enganar o ser humano. A maior missão do maligno é enganar as pessoas. Satanás não quer ser culpado do ser humano ir para a perdição. Então, qual arma que ele usa? O engano, porque ele enganando, a pessoa vai para a perdição por conta própria. Entenda o que eu estou te dizendo. Ele trabalha para enganar as pessoas. Por quê? Porque se ele me enganar, eu vou, com as minhas ações, fazer coisas que ferem a santidade de Deus, a autoridade de Deus, e eu darei conta da minha própria perdição perante o Altíssimo, e ele não será culpado de nada. Então, a mente do maligno, a mente do diabo é o quê? Enganar as pessoas para ele não ser culpado da perdição do ser humano. A maioria das pessoas que estão se perdendo por conta própria, porque se entregaram ao engano de Satanás. Não foi o maligno que levou ele para o inferno. A Bíblia não mostra o diabo levando ninguém para o inferno. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada ninguém sendo levado por Satanás até o inferno. Nós percebemos ele enganando pessoas e as pessoas indo por conta própria. As pessoas se perdendo por conta própria. Então a arma que ele usa nessa terra, o que é? O engano. E dentro desse engano, nós vemos aí muitas teorias e muitas teses de que vêm seres de outros planetas, de que vem ET de outro planeta, que são seres bons, seres que vêm super desenvolvidos, que vêm para nos ajudar, quando na realidade são tudo demônios que vêm para enganar as pessoas. Uma pessoa que é enganada por esses espíritos de ufologia, por esses espíritos de extraterrestre e essa coisa toda, dificilmente essa pessoa vai se voltar para o verdadeiro evangelho. Dificilmente essas pessoas irão credibilizar a palavra de Deus e o arrebatamento da igreja. Dificilmente. É quase impossível. Por quê? Porque tudo que vier na mente dessa pessoa, ele e ela vai entender o quê? É um ser super evoluído que está aqui nos visitando. E o mais preocupante é que nós vemos uma camada, uma classe de pessoas cristãs, quer seja católicos ou evangélicos, que estão caindo nesse engano. Pessoas evangélicas e católicos, protestantes e católicos, acreditando nessa tese, nessa teoria de que existe uma cidade que foi fundada pelos extraterrestres, de que uma nave espacial apareceu em tal lugar, de que apareceu um ser de luz pulando na escuridão, alguém que tinha os braços compridos, as pernas curtas, um olho brilhoso, e esse alguém veio para conduzir e trazer algo bom para as pessoas, e as pessoas acreditam nesse engano. Tem até gente de Bíblia na mão acreditando nesse engano de Satanás. Enquanto as pessoas vão dando crédito a esse engano, Satanás está fora da responsabilidade da perdição dessa pessoa. Ele não tem nenhuma responsabilidade. Por quê? Porque é o homem e a mulher que está decidindo credibilizar isso e deixar os preceitos da palavra de Deus de lado. Então, para responder essa questão de extraterrestre, de ET ou de algo semelhante, eu creio que você já está entendendo. A Bíblia nos mostra que existe 3 seres que têm acesso a esta terra. Primeiro, o ser divino, que é o nosso Deus.
Segundo, os seres angelicais, que são anjos de luz e anjos de trevas, que são os demônios. E a terceira classe, os animais, que envolve duas classes: animais racionais, que são os seres humanos, e os irracionais, que vivem por instinto, que são os animais das florestas, os pássaros, os peixes e tudo aquilo que respira debaixo dos céus. Tá certo? Então, tá explicado. Dentro disso, eu quero comentar com você a respeito dessa atuação do mundo espiritual, já que nós estamos aqui compreendendo que existe a ação de três seres, que é o divino, o angelical e o animal aqui nessa terra. Eu quero explicar para você como que acontece esse trabalhar de anjos e demônios. Como que acontece o trabalhar de Deus na face desta terra. Como que fica esse agir do mundo espiritual sobre a vida de cada um de nós. Como que funciona isso? Preste atenção no que eu vou dizer para você. Jesus, ele deu uma ordem para os seus discípulos, e eu vou repetir a ordem que ele deu, dizendo assim, ó: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus, ele deu para a sua igreja a autoridade que ninguém tem nessa terra. E isso que eu vou dizer aqui agora é muito importante você prestar atenção. Muito importante você prestar atenção nisso que eu vou te dizer. Esta terra, aqui, onde nós estamos, ela é disputada pela força. O que predomina aqui nesta terra é a força. Então, nós, como seres humanos, estamos em um meio de uma grande batalha de forças. Que forças são essas? Os demônios têm força. Escute isso. Os demônios têm força. Se você quiser anotar, até anote. Os demônios têm força. As máquinas têm força. A água tem força. O vento tem força. Os animais têm força. Tá? Quando eu digo água, eu estou incluindo mares. Tá? Estou incluindo mares também. A natureza tem força. Tá? A natureza também tem força. E, para completar, o próprio ser humano tem força. Então, o ser humano tem força, os demônios têm força, os mares, os rios, as águas têm força, o vento tem força, tá? O fogo tem força. O próprio vento, né? Eu citei o vento aqui, o vento tem força e, em regra geral, as máquinas também têm força. Então, são 7 forças que existem na Terra. 7 forças. 7 forças que existem na Terra. Dentre as 7 forças que existem na Terra, o mais fraco, a menor força que tem é a do ser humano. De todas as forças que existem na Terra, a menor é a do ser humano. Não tem como o ser humano dividir força com os animais. Não tem como. Como que eu vou medir força com o rinoceronte? Como que eu vou medir forças com o hipopótamo? Como que eu vou medir forças com o leão? Não tem como. Então, dentre as forças, o ser humano é o mais fraco. Não tem como eu medir força com as máquinas. Como que eu vou medir força com o trator? Como que eu vou medir força com com um guindaste? Como que eu vou medir força com um Munk? Como que eu vou medir força com uma serra elétrica? Não tem como. O ser humano é mais fraco. Como que eu vou medir força contra o vento? Quando forma-se um tornado, esse tornado vem lambendo e destruindo tudo. Como que eu vou medir força contra as águas, diante de um tsunami? Como que eu vou medir força diante da própria terra, diante de um terremoto? Como que eu vou medir força com Satanás? Se ele é um ser invisível e ele está me vendo e eu não estou vendo ele. Então, dentre todos os seres que existem aqui na terra, o mais fraco diante da força é o ser humano. Porém, Jesus disse assim, ó: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpião e toda a força do maligno. Com Jesus na minha vida,
eu deixo de ser o mais fraco e me torno o mais forte, porque o único que recebe poder de Jesus é o ser humano. Jesus não dá poder para a natureza, Jesus não dá poder para os animais, Jesus não dá poder para os demônios, Jesus não dá poder para as máquinas, Jesus não dá poder para a terra. O único que recebe o poder de Jesus é o ser humano. Então, o ser humano, sendo o mais fraco em força, se torna o mais forte porque recebe o poder que vem de Jesus. E por que Jesus dá poder para o ser humano? Para que o ser humano venha comandar esta terra. Para que o ser humano venha a ser a autoridade máxima aqui nesta terra. O ser humano é tão importante aos olhos de Deus, que Deus enviou o seu próprio Espírito para estar aqui conduzindo o ser humano. O Espírito Santo não habita em animais. O Espírito Santo não habita em natureza, não habita em nada disso. O Espírito Santo habita no ser humano. E ele habitando no ser humano recebe poder para se transformar mais especiais do que essas outras 6 forças que eu acabei de citar. E dentro desse poder que Deus dá para o ser humano, ele dá poder para quê? Para que o ser humano venha a ser uma partícula de Jesus Cristo aqui na face da terra. Você é uma partícula de Jesus, eu sou uma partícula, nós somos, cada um de nós, uma partícula do corpo de Jesus Cristo. E essa autoridade está sobre nós. E Jesus quer que nós venhamos a executar essa autoridade. E aí você pergunta, pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar de que Deus, ele quer te usar nessa terra e quer fazer coisas grandes na sua vida como você nunca imaginou. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher diferente de tudo e todos aqui nesta terra. O que Deus tem reservado para você vai muito mais além do que aquilo que nós pensamos, imaginamos ou daquilo que nós vimos alguma vez na nossa vida. Mas nós precisamos entender esse trabalhar de Deus sobre nossas vidas. Eu vou te apresentar aqui alguns vídeos, alguns sinais. E dentro da apresentação desses vídeos e desses sinais, eu quero te explicar algo, né? Algo que muitas pessoas não entendem. Eu recebi até uma pergunta, né? Pastor, o que eu tenho que fazer? Como eu posso agir para mim ter autoridade, para mim ser uma autoridade espiritual? O que eu tenho que fazer nesta vida para mim ser uma autoridade espiritual nessa terra? O que eu tenho que fazer para mim ser uma autoridade dentro da minha casa ao ponto do maligno, da força do mal não ter acesso? O que eu tenho que fazer? Como conduzir? Como me comportar? Preste atenção no que eu vou te apresentar dentro dessa oportunidade. Alguns detalhes, alguns vídeos, pequenos flashes. E dentro dos flashes eu vou te explicando o que fazer para que possamos ser, né, esse referencial da glória de Deus na face desta terra. Ser esse referencial da manifestação do poder de Deus sobre nossas vidas. Eu vou te apresentar aqui um vídeo. Vamos começar assim. Antes de apresentar, deixa eu só te pedir uma coisa. Deixa o seu like para cima, você que ainda não deixou. Vamos romper o algoritmo. Nós estamos aí com mais de 100 likes a menos. Vamos lá. Não custa nada, não é vaidade, é só para nós rompermos o algoritmo e alcançar mais pessoas. Quando você deixa o like, o algoritmo é rompido e nós chegamos aonde realmente a palavra de Deus precisa chegar. Eu vou te apresentar um vídeo de uma mulher, que essa mulher sofreu um derrame. Escute isso. Essa mulher sofreu um derrame. Aqui todo mundo sabe o efeito devastador que acontece no nosso físico e no nosso cognitivo após um derrame. Essa mulher sofreu um derrame, estava 4 meses, inválida em cima de uma cama, sem conseguir mexer sequer a sua própria língua. E nós estivemos nesta cidade, na cidade em Santa Catarina, não sei se tem alguém aí dessa região ou que conhece, que é a cidade de Araquari, do ladinho de Joinville, entre Joinville e São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Eu estive pregando em um evento em Araquari, um evento muito grande, uma praça, e trouxeram essa mulher porque ela é uma pessoa que veio de outra cidade, trouxeram ela. E essa mulher veio e colocaram ela em cima de uma cadeira. Colocaram ela na cadeira porque ela não se mexia. Essa mulher ficou toda solta, ela sofreu um derrame. Não mexia nem com a língua. E junto com aquele povo, nós oramos por essa mulher. E aconteceu algo
que até hoje, olha, pessoas de São José, já próximo a Florianópolis, né? São José próximo a Florianópolis, e eu já preguei muito nessa região também, viu? Porto Belo, né? Toda essa região. Esqueci o nome de uma cidade aí que agora estava na mente aqui e fugiu. Mas enfim, você consegue compreender? E nós oramos e eu vou te mostrar o que aconteceu na vida dessa mulher. E eu vou te explicar por que isso aconteceu. Preste atenção nesse vídeo, ouça com muita atenção, tá? Muitas pessoas até disseram, não, isso é montagem, o pastor pagou R$50. Aqueles que são céticos, que não acreditam na grandeza de Deus. Preste atenção nesse vídeo, ouça com muita atenção essa manifestação da glória do nosso Deus. Olha aí. Eu vou orar por ela aqui agora. Estende as mãos para cá. Olha isso. Toda igreja. Estende as mãos. Olha a mulher em cima da cadeira, com os braços desgovernados, não mexia nem com a língua. Olha lá. Não vou nem descer. Eu sei que Jesus faz. Quem crê que Ele faz? Olha isso. E Ele faz não é porque eu sou bom, não. Ele faz porque Ele é bom. Levante a mão para cá. Vamos orar. Senhor Jesus, cura essa mulher aqui agora desse mal. Esse derrame que aconteceu no corpo dela, nas pernas. Essa maldição que veio do lado do corpo dela, que paralisou a língua, paralisou, meu Deus, a face dela, paralisou os braços. Ela não consegue mais ter força, o corpo dela está dormindo. Repreenda esse mal aqui agora, como seguidores do Senhor, como igreja do Senhor. Nós expulsamos esse espírito de paralisia, esse demônio da morte, que seja agora arrancado, queimado no corpo dela, em nome de Jesus. Todo esse mal sai e sai. Quem crê que ela está curada, grita amém. Grita amém. Fica de pé, senhora. De pé. A senhora quer de pé. Isso. Não segure nada. Agora vem andando e sobe aqui. Bora. Nem a língua. Quero a senhora andando e vem aqui. Vamos lá. Estou falando, não se faz. Sobe aqui agora. Sobe aqui correndo. Sobe aqui correndo. Essa igreja pode dar glória a Deus. Olha ela pulando aqui, ó. Olha a mulher pulando. Dá glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí em casa? Olha aí. Olha isso. Cadê os crentes para dar glória? Olha comigo aqui. O que eu fazer? Eu não acredito. Eu pensei que eu ia ficar sentada nessa. Ai, não acredito. Dá um som aqui, operador. Deixa Deus te usar. Dá gás aqui para ela falar. Vai lá, fala aí. Ai, não acredito, não podia falar. Meu Deus. Esse é o Deus que faz aquilo que vai além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Essa mulher estava 4 meses inválida, não mexia nem com a língua. E neste evento, ao ar livre, ela foi curada para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Aí você, quem sabe, pergunta assim, pastor, por que Jesus fez isso? Como que ele fez isso? Como que isso aconteceu? Isso não é uma virtude minha. Isso não é uma virtude de ser humano nenhum. Isso daí é uma manifestação da glória de Deus, que eu quero, inclusive, explicar para você como e por que que um milagre como esse acontece. Porque a própria senhora, ela não estava tendo fé. Não tinha como ela ter fé. Porque ela estava com derrame, ela estava inválida. Ela não tinha como ter fé. Você pode ver que depois que ela foi curada, ela mesma gritava, ai meu Deus, eu não acredito, e passava a mão nas pernas, eu não acredito que eu estou falando, eu não acredito que a minha língua está solta, que a minha boca está conseguindo se movimentar, ai meu Deus do céu, o que é isso? Ela não estava conseguindo ter fé, e como que Jesus operou na vida dessa mulher? Marque esse detalhezinho, que isso é muito importante. O Senhor operou embasado em uma palavra que muitas das vezes a maioria das pessoas não leva em consideração, uma palavra chamada concordância. O que é concordância? Concordância é
todo mundo está na mesma sintonia, é todo mundo estar na mesma fé. É não haver divergência de desejos, divergência de opiniões. É não acontecer o sentimento de inveja, o sentimento de contrariedade. Quando há essa concordância, não só de quem está no altar, mas de todos que estão reunidos, acontecem sinais extraordinários. Ontem nós estivemos em uma live aqui, que estávamos em concordância e sinais estrondosos aconteceu mesmo à distância. Mesmo nós estando à distância, mas a nossa união, a nossa concordância, o nosso desejo de vencer os sintomas da inveja fez com que pessoas viessem cair endemoniada e ser liberta, com que pessoas viessem a vomitar macumba no dia de ontem, com que pessoas fossem libertas de coisas terríveis. Por quê? Porque o pastor é super especial? Não. É porque simplesmente a nossa concordância gerou uma atmosfera de milagres extraordinários na face desta terra. Por que tem muitas reuniões de fé que acontecem, que as pessoas estão reunidas ali num grande grupo de pessoas e nada acontece? Porque não há concordância. Não há concordância. Muitas das vezes o pastor está ali ministrando, segurando o microfone, e atrás dele tem um grupo de pastores, de obreiros, de pessoas que estão ali torcendo contra, para não acontecer nada, porque eles estão vivendo em disputa entre eles. Então o pregador está ali segurando o microfone, e atrás dele tem um grupo de 10, 20, 15, que está ali, né? Os bigodais, né? De braço cruzado, igual manequim de funerária, torcendo contra para nada acontecer. Aí o pregador ora, a igreja muitas das vezes está ali cheia de dúvida e nada acontece. Por que aconteceu um milagre como esse? Por causa da concordância de todos que estavam nesse ambiente. Por quê? Que a maioria das vezes, quando Jesus chegava em um ambiente, ele mandava fechar a porta do quarto e todo mundo ir para fora. Na casa de Jairo, quando Jesus chegou, ele disse assim, ó, ficai aqui no quarto, só a família e todos vêm para fora. Fecharam a porta e ele disse para a moça, Talita cum, né? Que quer dizer, menina, levanta. E ela se levantou e voltou à vida. Mas por que Jesus colocou todos para fora? Por causa do espírito de contrariedade, do espírito de não concordância. Aonde falta concordância, os milagres não podem acontecer. Eu vou colocar aqui para você entender o tamanho da concordância deste povo neste evento. Olha isso daqui. Eu vou deixar rodar o vídeo, para você entender na hora como que esse povo estava ligado na voz de comando, como que esse povo estava na submissão e na humildade. Esse povo estava entendendo nesse evento que não era o pastor Claudinei que ia receber glória ali. Quem estava recebendo glória era Jesus. Esse povo, pastores, obreiros, todo mundo que estava ali, estava na mesma sintonia, entendendo que o glorificado estava sendo o Altíssimo, o Criador de todas as coisas. Por isso, não havia um espírito de competição e nem simplesmente de contrariedade. Todo mundo estava na mesma fiação, no desejo de ver essa mulher livre e liberta de toda obra maligna. Olha isso daqui. Começando pelos obreiros, eu disse, eu não vou nem descer do altar. Olha isso daqui. E os obreiros, de uma forma muito humilde, entendendo que um pastor não faz milagre, que quem faz milagre é Jesus, foram lá, obedecer a voz de comando e coisas grandes aconteceram. Olha isso. Eu vou colocar de volta. Olha isso. Sobre as pernas dele, sobre olha a isso. Não vou nem descer. Veja isso. Eu sei que Jesus faz. Quem crê que ele faz, diga bem. E ele faz não é porque eu sou bom, não. Ele faz porque ele é bom. Levante a mão para cá. Vamos orar. Senhor Jesus. Cura essa mulher aqui agora desse mal. Esse derrame que aconteceu no corpo dela, nas pernas. Olha isso. Essa maldição que veio do lado do corpo dela, que paralisou a língua, paralisou, meu Deus, a face dela, paralisou os braços. Ela não consegue mais ter força, o corpo dela está dormindo. Repreenda esse mal aqui agora, como seguidores do Senhor, como igreja do Senhor. Nós expulsamos esse espírito de paralisia, esse demônio da morte, que seja agora arrancado, queimado no corpo dela, em nome de Jesus. Todo esse mal sai e sai. Quem crê que ela está curada? Ó,
escute isso daqui. Olha o retorno do povo. Eu disse, quem crê que ela está curada, grita amém. Olha o grito desse povo, não é? Amém, amém. Outros distraídos, rindo para lá e para cá, não. Olha a sintonia, olha a concordância desse povo. Escute. Grita amém! Vamos assim! Grita amém! Fica de pé, senhora. De pé. A senhora quer de pé. Isso. Não segure em nada. Agora vem andando e sobe aqui. Bora, andando. Quero a senhora andando e vem aqui. Vamos lá. Estou falando que não se faz. Sobe aqui agora. Sobe aqui correndo. Sobe aqui correndo. Essa igreja pode dar glória a Deus. Olha ela pulando aqui, ó. Olha a mulher pulando. Dá glória a Deus. Cadê os crentes para dar glória? Olha dizendo, ela não acreditava, escute. Eu não acredito, não acredito. Eu pensei desde que eu ia ficar sem fala, minha Deus. Ai, não acredito. Dá um som aqui, operador. Deixa Deus te usar. Dá gás aqui para ela falar. Vai lá, fala aí. Ai, não acredito no que eu falar. Meu Deus. Olha a reação da igreja. Olha a reação da igreja agora. Escute. Eu não acreditava. A senhora não acreditava? Mas eu estava vendo que eu não sabia o que eu ia fazer, velho. Eu disse, eu vou ver. A minha boca não tem. Cadê? A boca não mexia. Não tem nada. Olha a igreja. Cadê a igreja comigo? Pule na glória! É exatamente essa concordância. Olha a concordância desse povo. Olha o povo junto na mesma fé. Cadê? Sumiu. Olha o povo, olha lá. Cadê a igreja comigo? Pule na glória! Essa é a concordância. Essa é a concordância que faz a plenitude, a glória de Deus ser manifesta na face da terra de tal maneira que as pessoas olham e não acreditam. Quantos que olham, meu Deus, mas isso não pode, só pode ser um combinado, um tratado, porque as pessoas não conseguem entender. Quando eu digo as pessoas, eu estou dizendo, muitos não conseguem entender o poder que é manifesto no meio das pessoas quando há uma concordância. Quando há essa concordância, quando há essa simplicidade, essa humildade, para nós recebermos essa grandeza de Deus sobre a nossa vida. Para nós recebermos essa maravilha, essa manifestação. A glória não foi para mim, a glória não foi para nenhum dos pastores, dos membros, daqueles que estavam ali, não. A glória foi para aquele que é o Criador de todas as coisas, que curou essa mulher. Então, se você puder, anote aí, o primeiro detalhe para Deus trabalhar no meio de um povo se chama concordância. O primeiro detalhe para Deus trabalhar aqui em nosso meio, aqui nesta live, se chama concordância. Se você concordar comigo, eu concordar contigo, e nós entendermos que o glorificado tem que ser o nome daquele que vive e reina para sempre, então não há nada que vai impedir de milagres acontecer aqui nessa live. Não há nada que vai impedir da glória de Deus se materializar aqui nesta terra. Agora, o grande problema que acontece nos dias atuais é a competição. É o espírito de competição, o espírito de inveja, o desejo do eu aparecer acima do nome do Senhor. Louvado seja Deus, mas glória seja dada a mim. E essa falta de concordância, esse orgulho, esse desejo de superioridade tem impedido de coisas grandes acontecer na face desta terra. Essa é a grande realidade. Então, o primeiro detalhe, para milagres acontecer, nós precisamos colocar em prática essa concordância. Essa concordância, porque é a concordância que vai trazer os milagres extraordinários da parte de Deus sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre a vida de todos aqueles que nós amamos. Eu quero apresentar para você aqui
só mais um sinal, né? Poderia apresentar vários aqui e comentar, né? Mas eu quero te apresentar aqui mais um sinal para você entender como que Deus trabalha, tá? Para você compreender como Deus trabalha. Você que está aqui, não saia, deixa o seu like para cima. Deixa o seu like para cima e compartilhe, né? Compartilhe. Deixa Deus te usar aí. Vamos lá. Preste atenção nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar. E aí você pergunta, pastor, o que é esse vídeo? Esse vídeo eu vou te mostrar uma oração de libertação, que o que aconteceu ontem na hora da live, se nós estivéssemos reunidos no mesmo lugar, seria mais ou menos o que você vai ver aqui agora. O que aconteceu ontem na hora da live, se nós estivéssemos reunidos no mesmo lugar, seria o que aconteceu nesse vídeo aqui agora, tá? Que eu vou te mostrar. O que, pastor? Sinais, grandezas e proezas que vêm através de algo chamado, escute isso daqui, de algo chamado, e eu quero que você até anote isso aí, chamado misericórdia e aliança. Você pode escrever aí na linha do tempo? Misericórdia e aliança. Que é isso, pastor? Vou te apresentar esse vídeo para você entender. Misericórdia e aliança. É isso mesmo, misericórdia e aliança. Deixa eu te mostrar esse vídeo. Olha isso daqui. Preste bem atenção. Milagres aqui agora. Vou colocar mais pra frente aqui. Com selo na sua cabeça e feche os olhos. Escute isso. Isso, feche os olhos. Vou colocar um pouquinho mais pra frente. Ao ponto que o mal que está na vida dela, na vida dele, não vai resistir à tua presença agora. O que você está vendo aqui, se nós estivéssemos reunidos na live de ontem, seria semelhante a isso. Semelhante a isso. Escute isso. Ora, sabe, Jesus, os demônios que estão na vida desse homem e dessa mulher, hoje eles não vão aguentar o fogo que vai descer do céu agora. Aonde tiver um demônio da macumba, da quimbanda, do candomblé, ele vai cair por terra derrotado agora, porque aqui nessa igreja tem a unção de Deus. Nessa igreja tem a unção do Espírito Santo. Aonde tiver uma obra do mal, caiga por terra e agora. Caiga por terra em nome de Jesus Cristo. Pode dar o teu grito da derrota e agora, maligno. Caiga por terra e agora. Isso, vai pegar aí. Caiga por terra e agora. Caiga por terra e agora. Caiga por terra agora. Em nome de Jesus Cristo. Vai caindo por terra a opressão do diabo. Isso, vai trazendo para frente. Caiga por terra toda maldição agora que está na vida dessas pessoas. Vai caindo por terra agora. Em nome do Senhor Jesus. Pega aí. Vai queimando, Jesus. Caiga por terra. Caiga por terra agora. Em o nome do Senhor Jesus. Toda macumba, toda maldição que está na vida dessa pessoa. E Jesus. Isso, pega aí. Queima, Jesus. Vai queimando esse mal aí agora. Vai desfazendo essa macumba, essa maldição. Vai desfazendo. Em o nome do Senhor Jesus. Saia da vida dessa pessoa aí agora. Espírito demoníaco. Vai sair disso, vai pegando aí, pega aí. Vai saindo daí agora. Demônio do saravá, da feitiçaria. Demônio do candomblé, da quimbanda. Sai da vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia daí, pega lá no canto lá. Pega lá no canto lá, grita que não é igreja. Pega lá. Grita que é igreja. Ah não, pega lá no canto lá. Grita queima ele, Jesus. Olha que opressão maligna, traz pra frente. Grita, queima ele, Jesus. Queima. Pastor, o que é isso? Isso aí é um culto de libertação que aconteceu na live de ontem. As pessoas estavam escrevendo na linha do tempo, muito passando mal, gente caindo, gente desmaiando, apagando. Se nós estivéssemos reunidos no mesmo lugar, seria o que você acabou de ver aqui na imagem. E o que é isso, pastor? É apenas a concordância? Não. Além da concordância, tá? Além da concordância, tem mais dois itens que foi o que vocês escreveram. O quê? Misericórdia e aliança. O que é misericórdia e aliança? O que significa essa palavra misericórdia e aliança? Preste atenção nisso que eu vou te falar aqui agora, isso é muito importante, que é o que muitos não entendem, né?
por que sinais não acontecem na sua vida. Pastor, eu estou no evangelho, eu já aceitei Jesus, mas não acontece nada na minha vida. Olha a gente aí com ânsia de vômito, hein? Olha pessoas com ânsia de vômito, vendo as imagens, vendo a oração e com ânsia de vômito. Vai vendo. Já vou fazer uma oração por todos. Mas dá para perceber que nós estamos aí na concordância, que todo mundo que está aqui está na concordância. E aí já começa a acontecer sinais mesmo. Você aí na sua casa tem gente passando mal, só de estar assistindo. Por quê? Porque há uma igreja em concordância. Uma igreja invisível, que os olhos não estão vendo, mas o mundo espiritual está vendo. Olha as pessoas começando a escrever que está acontecendo coisas aí nos lares. Coisas na vida das pessoas. O que é misericórdia e aliança? Escute isso. O ímpio, tá? O ímpio que não conhece a Deus, a pessoa que está lá vivendo uma vida na feitiçaria, a pessoa que está vivendo uma vida nas drogas, uma vida totalmente distante de Deus. É natural esta pessoa chegar diante de Deus e essa pessoa é curada, é liberta, é revelada, recebe profecias, recebe muitas bênçãos. Você nunca viu que tem pessoas que quem sabe você está lá num culto, e aí a pessoa chega pela primeira vez, ela é curada, é revelada, é liberta, Deus usa alguém para entregar uma profecia, e parece que aquele culto é só para aquela pessoa. E você que está ali, parece que Deus não está falando nada contigo. Obrigado, Isis, que Deus te abençoe, te prospere e te cubra de bênçãos em nome de Jesus. E te cubra de bênçãos em nome de Jesus. E não acontece nada, e aquela pessoa está recebendo todas as promessas. Por quê? Porque o ímpio, escute isso, o ímpio, ele e ela é alcançado pela misericórdia de Deus. Um dia, eu e você recebemos muitas bênçãos, Deus falou conosco, coisas grandes aconteceram por pura misericórdia do Senhor. Então nós chegamos recente no Evangelho e Deus usando pessoas para falar conosco e algo semelhante, e nós demos crédito ao Evangelho, mas esse falar de Deus foi por pura misericórdia. Então o ímpio, essas pessoas que caíram possuídas por forças malignas, pessoas que passaram mal, são pessoas que foram visitadas por Deus pela misericórdia dele. Pastor, o que significa misericórdia? Misericórdia significa mais uma chance. A palavra misericórdia significa mais uma chance. Então essas pessoas foram alcançadas por mais uma chance que Deus deu para elas. E nós que conhecemos a palavra de Deus, somos abençoados pela misericórdia? Não. Nós não somos visitados por Deus pela misericórdia, nós não somos abençoados pela misericórdia, nós somos visitados e abençoados pela aliança. O que é aliança, pastor? Nós conhecemos a palavra. A partir do instante que nós conhecemos a palavra, já não existe mais misericórdia sobre quem conhece. Sobre quem conhece, só resta agora manter uma aliança de fidelidade e lealdade. Você consegue compreender? Deu para você entender o porquê que muitas das vezes tem pessoas que estão num ajuntamento, por exemplo, está aqui nessa live, e aí ele é curado, é liberto, é livre de todo mal, e alguém que está aqui que serve a Deus há muito tempo, parece que não recebe nada. Por quê? Porque aquele que não conhece é abençoado pela misericórdia. Aquele que conhece é abençoado e abençoada pela aliança. O que não conhece, ele é visitado e abençoado pela misericórdia. Ele e ela recebem mais uma chance, porque Deus está trabalhando para essa pessoa chegar e se aproximar do verdadeiro evangelho. Ao contrário de quem conhece. Quem conhece já não tem mais misericórdia para ele e para ela. Quem conhece, só resta manter uma aliança de fidelidade na presença do Altíssimo Deus. E por que muitos que conhecem não é abençoado? Porque não é fiel. Falta fidelidade. Essa falta de fidelidade faz muitas pessoas que conhecem o evangelho não receber nada. Aí você vê alguém que chega, é abençoado pela misericórdia e de repente já conheceu e começa a ser fiel, a obedecer, a fazer a vontade de Deus, e aí Deus continua abençoando. E aí você vê muitos crentes velhos que não recebem nada. Por quê? Porque conhece e não quer obedecer. Conhece e não quer fazer a vontade do Senhor. Conhece e não quer ser fiel a Deus até a morte. Conhece e não quer renunciar à sua vontade para a vontade de Deus prevalecer.
nesta reunião que nós estamos aí, que eu te mostrei esse vídeo, estava sendo manifesto a misericórdia e a aliança. Por quê? Porque muitos oprimidos que chegaram pela primeira vez foram alcançados pela misericórdia e muitos conhecedores da palavra foram curados e abençoados pela aliança que a cada dia eles estavam mantendo na presença de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Você já ouviu a pregação da verdade? Já ouvi, pastor. Então esqueça a palavra misericórdia. Misericórdia não é mais para você. Misericórdia é para o ímpio. Misericórdia é para aquele que está perdido. Misericórdia é para aquele que está totalmente entregue à vida de pecado. Deus dá para ele e para ela mais uma chance, que é a misericórdia. Eu e você não precisamos de mais uma chance. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra e sabemos que a bênção vem pela aliança. Que a bênção vem se eu obedecer. Que a bênção vem se eu renunciar à minha vontade. Que a bênção vem se eu praticar a fidelidade a Deus e a lealdade aos homens. Deu para você entender esse detalhe? Deu para você entender que nesta reunião duas classes de pessoas foram visitadas? Misericórdia é para o ímpio e aliança é para o conhecedor. Eu pergunto para você, quem é você nesta colocação, nessa história que nós estamos apresentando? História bíblica, relato bíblico. Quem é você? Alguém que precisa da misericórdia ou alguém que depende de uma aliança? Pastor, eu não conheço nada, estou aqui pela primeira vez. Então Deus está te abençoando pela misericórdia dele. Pastor, eu conheço a palavra de Deus, eu sei a verdade do evangelho. Então para você não resta mais misericórdia. Para você, para mim, para nós, é aliança. Eu não sou abençoado por Deus por misericórdia. Eu sou abençoado por Deus porque eu tenho uma aliança com ele. Deus está na minha vida não é por misericórdia. Deus está na minha vida porque eu tenho uma aliança com ele. O dia que eu quebrar essa aliança, ele simplesmente vai me deixar. E aí não resta misericórdia, resta eu me voltar novamente para os seus caminhos para que coisas grandes venham acontecer. Por isso que o desviado do evangelho precisa renovar a sua aliança. Porque para o desviado do evangelho já não existe mais misericórdia. Ah, pastor, eu estou frio na fé. Para quem está frio na fé, já não existe mais misericórdia. Só resta você renovar a tua aliança. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Ah, pastor, ora para Deus ter misericórdia de mim que eu estou desviado. Deus não vai ter misericórdia de você. Você conhece. E aí, o que resta? Você tem que fazer uma aliança, renovar a tua aliança. Renovar a tua aliança para ele manifestar a grandeza dele sobre a sua vida. Para ele manifestar o poder dele sobre a sua vida. Porque para o conhecedor já não resta mais misericórdia. Para o conhecedor só resta um renovo de aliança na vida dele e na vida dela. Você está entendendo? Deixa eu ver aqui. A pergunta, pastor, mas... Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar aqui da tela aqui. Pastor, mas uma pessoa que conheceu tem outra chance se renovar a aliança. Se renovar a aliança. E esse renovar da aliança não depende de Deus. Esse renovar da aliança depende da pessoa. O ímpio não. O ímpio, Deus vai fazer todos os meios para ele se convencer de que Deus é o Senhor. Por isso que o ímpio vem, Deus liberta. O ímpio chega, Deus revela, Deus cura. Deus fala com ele através de profecia. Deus usa o pregador para trazer uma palavra profunda que mexe nas estruturas dele. Por quê? Porque ali é a misericórdia de Deus. É mais uma chance de Deus sendo manifesta para esse ímpio se tocar de que Deus é poderoso. Porém, aquele que conhece, não. Aquele que conhece sabe o caminho que tem que trilhar para a glória de Deus voltar a ser derramada na sua vida. Quem está aqui me acompanhando que é afastado do evangelho, você sabe o caminho que você tem que trilhar para a grandeza de Deus voltar na tua vida. Você sabe. Você está afastado do evangelho. Você está afastada do evangelho. Você sabe o caminho. Você não precisa de um milagre para ser atraído por Deus. Você não precisa de uma cura para ser atraído por Deus. Você sabe que você está sofrendo porque você quebrou a aliança. E para a grandeza de Deus voltar, você tem que renovar a sua aliança. O ímpio não sabe disso. E por isso é que a misericórdia está à disposição dele e dela. Ao contrário do afastado e do desviado. Desviado não. Ele diz assim,
eu sei que eu estou sofrendo porque eu estou longe dos caminhos. Eu tenho que voltar, eu tenho que renovar. Por que que ele fala isso? Porque aquele que conhece sabe que para ele, lá na essência, para ele e para ela, não existe misericórdia. Existe uma aliança que tem que ser renovada. Você está afastado do evangelho? Estou, pastor. Você sabe que para você não existe misericórdia. Se você morrer assim, você sabe para onde você vai. Você está afastado, não tem misericórdia. Tem então o que para mim, pastor? Tem uma aliança a ser renovada. Tem um pacto a ser refeito. Tem um voto de obediência a ser lançado diante de Deus. Você consegue entender? Consegue compreender? Deixa eu colocar aqui um comentário aqui, deixa eu ver aqui. A Edna Rodrigues, olha que conheço o evangelho desde 1981, meu Deus. Eu não sei se a Edna está fora ou se está na presença de Deus, mas essa é a realidade. Você consegue compreender? Você viu nesse vídeo que eu te mostrei? Você conseguiu ver nesse vídeo? Eu te dei 2 exemplos de manifestação da glória de Deus. 2. Primeiro exemplo, te mostrei uma senhora curada de um derrame que foi alcançada pela glória de Deus, pela concordância da igreja do Senhor. E ainda citei o exemplo da nossa live de ontem, que nós estávamos em concordância e coisas grandes aconteceram. E te mostrei outro vídeo de sinais, libertações, milagre, pessoas sendo libertas. Por quê? Pela manifestação da misericórdia e da aliança. Aqueles que não conhecem, sendo alcançado, visitado. Essas pessoas que foram libertas da obra maligna, eles não pediram, ó Deus, faz um milagre na minha vida. Não, eles apenas fecharam os olhos e nós fizemos uma oração forte, uma oração de fé, e os demônios caíram, foram derrotados. Porque eu sou especial? Não, porque a misericórdia de Deus foi derramada na vida deste e destas que nunca conheceram a palavra de Deus. E aqueles que estavam ali, que conhecia e que conhecem a palavra de Deus, foram alcançados pela aliança que eles tinham, que eles têm com o Altíssimo Deus. E aqueles que não foram alcançados, reveja a sua aliança. Reveja o seu comportamento, reveja a sua maneira de servir a Deus, porque que nada está acontecendo. Reveja o que está acontecendo, se você realmente está obedecendo a palavra de Deus. Às vezes nós começamos a obedecer doutrinas de igreja, ensinamentos de homens, e não estamos obedecendo a palavra de Deus. Às vezes nós estamos fazendo aquilo que o homem manda nós fazer e não aquilo que a palavra de Deus manda. E aí nós ficamos patinando e questionando. Senhor, eu estou na igreja. Senhor, eu estou na live. Senhor, eu estou aqui, eu estou acolá e nada acontece. Reveja a sua aliança. Reveja a sua aliança, porque a base dos milagres, da glória e da salvação é a sua aliança com Deus. Para nós que conhecemos, já não resta mais misericórdia. Para nós que conhecemos, o que resta agora é uma aliança mantida na presença do Senhor. Você consegue entender? Deu para você compreender? Pastor, ontem eu estive na live, como escreveu aqui a Maria Vieira, né? Passou mal, chorou, teve crise de choro, isso e aquilo. Muita gente, Deus manifestou a glória. Muitos, Deus manifestou a glória pela misericórdia. Outros, Deus manifestou essa glória para que essa pessoa venha se tocar e renovar a sua aliança. Porque você sabe, você que conhece, você sabe que para você não existe mais misericórdia. Não existe um desviado do evangelho que acredita em misericórdia. Não existe. Todo desviado do evangelho sabe que se morrer dessa maneira, já era. Ué, pastor, como assim? Todo desviado sabe que se morrer desviado já era. E essa convicção vem por quê? Porque mesmo de uma forma inconsciente, a pessoa sabe que não vai ter misericórdia para ele e para ela. Tem sim uma aliança que foi quebrada que pode ser renovada. Como renovar a aliança, pastor? Eu tenho que fazer o quê? Se eu não estou indo à igreja, tenho que ir à igreja para renovar? Renier Cardoso, escute bem. A aliança... Que fique bem claro para você que a aliança não é com a igreja, com o templo. Que fique bem claro que a aliança não é com um pastor. Que fique bem claro que a aliança não é com denominações que têm CNPJ. Essa aliança é com aquele que morreu e ressuscitou ao 3º dia e está sentado à direita, que é o Senhor Jesus. Como que eu faço isso? Agora na live. Nós já vamos fazer uma oração. Renova a tua aliança com Deus aqui agora. Renova a tua aliança com Deus aqui agora. Senhor, eis-me aqui.
Estou voltando à tua presença e estou voltando para te obedecer. Estou voltando para renunciar à minha vontade para que a tua venha predominar. Estou voltando porque eu entendo que para mim já não terá mais misericórdia. Pelo contrário, só existe uma aliança que não pode ser quebrada. Olha isso daqui. Olha isso aqui. Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma aliança. Ela não tem começo e não tem fim. Não tem começo e não tem fim. A aliança é a representação do nosso pacto com Deus. Ele não pode ter fim. Não pode. Você que está afastado do evangelho, você tem que se voltar para Deus. Você precisa se voltar para Deus. A pessoa que está afastada do evangelho, ela vive atormentada pela consciência. Ela vive atormentada porque dentro dele e dentro dela a voz da própria consciência diz assim: para você não terá misericórdia se você morrer assim. Para você não terá mais jeito se você morrer assim. Ao contrário do ímpio. O ímpio, quando ele se depara com a dificuldade, ele grita: vale-me Deus, e grita lá pelos seus santos, grita lá pelos seus guias, grita lá por aquilo que ele acredita, e dentro dele ele não está se enganando, ele grita convicto de que haverá uma misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia, ela é exclusiva para quem não conhece. Quem conhece, já não resta mais misericórdia. Quem conhece, o que resta é uma aliança que precisa ser refeita, que precisa ser fortalecida, senão, pelo contrário, já era. Já era. Pastor, eu estou fraco na fé. Renova essa aliança. Não existe essa história de fraco na fé. Ou você está forte, ou você está fora. Ou você está dentro, ou você está fora. Como que você está? Mais ou menos. Não existe mais ou menos. Ou é, ou não é. Se você está fraco, é porque você está fora. Precisa renovar a aliança. Eu estou sendo bem claro. E eu acredito que todos estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu creio que todos estão entendendo o que eu estou dizendo e pregando aqui nessa oportunidade. E essa introspectiva, essa avaliação de se a aliança está quebrada ou se ela está forte, quem faz é você. Não é um pastor de uma igreja, não é um padre, não é um rabino. Não é nenhum líder religioso. Quem faz essa avaliação da aliança é você. Você está entendendo? É você. Você consegue entender? É isso, é você, sou eu, somos nós. Pastor, então eu não posso pedir misericórdia para Deus? Entenda o que eu estou dizendo para você. Entenda. Misericórdia é para quem não conhece. Nós vivemos pela misericórdia, pelo favor que não merecemos. Nós vivemos por mais uma chance que diariamente Deus tem nos dado. Porém, a base da nossa vida não é misericórdia. A base de quem serve a Deus é aliança. Deus não vai abençoar quem conhece a palavra dele por misericórdia. Deus abençoa quem conhece a palavra dele, ele abençoa pela aliança. Deus abençoa quem conhece a palavra pela aliança, não é por misericórdia. Misericórdia é para quem não conhece. Pastor, mas lá na igreja tem alguém que ora pedindo misericórdia. Essa misericórdia que está sendo pedida é para alcançar aqueles que estão ali que não conhecem. Porém, os crentes que estão ali, pregadores que estão em cima do altar, obreiro, obreira, pessoas batizadas nas águas, membros de Santa Ceia, pessoas que conhecem a palavra de Deus através das lives, não tem essa de misericórdia, tem aliança. Faz uma aliança com Deus, minha amiga. Faz uma aliança com Deus, meu amigo. Façamos nós uma aliança com Deus. Por quê? Porque só a aliança fará com que nós venhamos a viver uma vida de bênçãos e de vitórias aqui na face desta terra. Compreendido? Eu já vou fazer a oração em favor daqueles que querem renovar a sua aliança, em favor daqueles que, pela misericórdia de Deus, irão aceitar Jesus nessa oportunidade. Já vou fazer uma oração por todos vocês, tá bom? Deixa eu te explicar uma coisa. Você conseguiu entender? Compreendeu? Compreendeu? Deu para você pegar aqui, primeiro detalhe que eu te expliquei, concordância. Segundo detalhe, misericórdia e aliança. Deu para você compreender? Conseguiu entender essa grandeza de Deus? Essa manifestação da presença do Senhor, da glória dele sobre nossa vida? Eu teria muitos outros vídeos aqui para te apresentar. Sinais, milagres, pessoas curadas de lepra. Lepra. Sabe o que é a lepra? A pessoa apodrecendo em vida, sinais tremendos. Pessoas sendo libertas de obra de macumbaria, que trancou a porta de trabalho, a pessoa não conseguia emprego, sinais tremendos. Mas a live já está caminhando aí para
para quase 1h30, e eu vou encerrar fazendo uma oração para você, fazendo uma oração por todos que aqui estão e dizendo para você que você precisa fazer uma aliança com Deus. Aqui tem muita gente que precisa fazer uma aliança com Deus. Aqui tem muita gente que precisa fazer uma aliança e está esperando misericórdia. Não vai ter misericórdia. Não terá misericórdia. Misericórdia é para aqueles que não conhecem. Quem conhece já não resta mais misericórdia. Quem conhece, quem já foi iluminado uma só vez, já não há mais misericórdia. Isso Pedro disse, Tiago disse, Judas disse, os apóstolos disseram. Aquele que um dia conheceu e se afastou, já não há mais misericórdia. E aí muitos dizem, se não há mais misericórdia, está perdido. Não, não há mais misericórdia, porque essa pessoa tem que voltar a fazer novamente uma aliança que foi quebrada. Você entende? Eu quero até, enquanto você vai escrevendo aí, pastor, eu estou afastado do evangelho, então escreva na linha do tempo. Eu estou voltando para Jesus. Você que nunca aceitou, escreva, eu estou aceitando Jesus. Deixa eu pegar um versículo aqui, que eu não lembro de cabeça, mas eu preciso ler para você. Vou pegar aqui. Vamos lá, vai escrevendo aí. Vamos lá, deixa Deus te usar, vai escrevendo aí, você quer aceitar Jesus, você quer voltar, tá? Vamos lá. Deixa Deus te usar aí, vai voltando. Esse Deus te usar que eu estou dizendo, se volta para Deus. Se volta ao Senhor. Se volta. Depois que se você puder, eu não vou nem ler aqui não, mas se você puder depois, leia Hebreus capítulo de número 6. De preferência a partir do verso de número 6, que você vai entender o que eu estou dizendo. Tem pessoas aí que já voltaram para Jesus? Tem? Eu estava lendo aqui e não consegui ver a linha do tempo. Deixa eu ver se tem alguém aqui que está renovando a aliança. Pastor, eu quero renovar a aliança. Escreva. Eu estou voltando para Jesus. A aliança renovada é para voltar. Mas eu já conheço. Então só renova a tua aliança, voltando, reconciliando com Ele. Escreva aí, eu estou voltando para Jesus. Você que nunca aceitou Jesus, aí faça como a Cícera fez. Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos lá? Deixa eu ver aqui, o Antônio Marcos. Isso, escreva aí. Eu estou renovando a minha aliança, eu estou voltando para Jesus. Com certeza o Senhor estará escrevendo o seu nome no livro da vida. Vamos lá. Deixa Deus trabalhar na sua vida, no seu interior. Eu sei que tem muita gente que precisa dessa tamanha salvação. Eu sei que tem muita gente que precisa dessa tamanha salvação. Vamos lá? Deixa Deus te usar. Tem horas que me preocupa. Me preocupa como pregador do evangelho, pregador da verdade, me preocupa a atitude de algumas pessoas. Aí você diz o quê, pastor? A gente vê que todas as lives que nós fazemos, se nós falamos sobre o Apocalipse, sobre o arrebatamento, sobre os sinais que antecedem a vida de Cristo Jesus, aí tem gente que diz assim, eu não gostei dessa pregação, prega outra coisa. Aí você vem e traz uma mensagem como essa, instruindo, orientando. Tem pessoas que saem fora e também não gostam. Tem gente que não gosta do evangelho. Você já percebeu isso? Porque você pode trazer qualquer tipo de mensagem, sempre vai ter pessoas que vai contra e que não aceita. E que não quer. Que não quer. E nós estamos aqui te apresentando. Eu poderia apresentar muitos outros sinais, para que você venha ter os olhos abertos. Mas que fique nessa live aqui o detalhe da concordância e o detalhe da misericórdia e da aliança. Nós precisamos fazer uma aliança todos os dias com Deus. Renovar a nossa aliança. Renovar a nossa aliança. Eu preciso de uma nova aliança com Deus. Escreva aí, estou voltando para Jesus. Volte enquanto é tempo. Volte antes que Ele volta. E isso, como o Claudinho está fazendo, faça como todos estão fazendo. Aquela contrariedade, sempre vai ter alguém na contrariedade. Não é isso, Isis? Não é isso?
Sempre gente na contrariedade, nunca está de acordo. Você traz uma mensagem, não concorda, você traz outra, não concorda. E aí muitas das vezes dizem, vai pregar o evangelho, em vez de estar falando isso, né? Em vez de estar dizendo aquilo outro, renova a sua aliança. Renove a sua aliança com Deus. Pastor, vou pedir para Deus renovar a aliança comigo. Não, não é Deus que vai renovar a aliança com você, é você que tem que renovar a aliança com Ele. Não é Deus que renova a aliança comigo. Deus continua sendo Deus assentado no trono. Sou eu que tenho que ter essa atitude de renovar a aliança com Ele. Tá bom? Vamos fazer uma oração então? Vamos fazer uma oração? Como diz Ana Paula, mas as bênçãos querem, exatamente. Tem gente que quer bênção, mas não quer aliança com Deus. Tem gente que quer bênção, mas não quer aliança com Deus. Enquanto nós mantivermos a aliança com Deus, estamos abençoados. Escuta o que eu vou dizer para você. Guarda isso e que isso nunca se apague do teu subconsciente. Deus não tem aliança com o ser humano. Deus não tem aliança com templos. Deus não tem aliança com instituição de CNPJ. Deus não tem aliança com pastor, com evangelista, com presbítero, com diácono, com apóstolo, reverendo, bispo. Deus não tem aliança com o ser humano. A aliança de Deus é com a sua palavra. Se eu me enquadrar nesta palavra, aliançado com ela, então Deus é comigo. Se eu quebro a aliança com esta palavra, Deus me deixa de lado, porque Ele não tem aliança com o ser humano. A aliança de Deus é com a palavra. Ah, você saiu da igreja, Deus vai te abandonar. Deus não tem aliança com templos. Deus não tem aliança com o CNPJ. Deus tem aliança com a sua palavra. Enquanto eu estiver com os meus pés sobre esta rocha, enquanto eu estiver construindo e edificando a minha casa sobre essa rocha, que é essa palavra, Deus é na minha vida. Quando eu viro as costas para essa palavra e vou viver os meus prazeres, as minhas vontades e os meus desejos, eu estou sozinho. Porque a aliança de Deus é com a palavra dele. A aliança de Deus é com a palavra. Por isso que eu estou dizendo, faça uma aliança com Deus em obedecer a palavra dele, em viver a vontade dele. E você vai ver que coisas grandes estarão acontecendo. Enquanto Uzias estava obedecendo a palavra, Deus fez ele prosperar. Quando ele se exaltou e virou as costas para Deus, ele só se afundou. Enquanto Pedro, né, estava obedecendo, estava uma maravilha. Quando ele parou de obedecer, começou a afundar no mar da Galileia. Enquanto Sansão estava mantendo a aliança dele na palavra, ele estava pegando o portão de Gaza e carregando nas costas. Quando ele quebrou a aliança e virou as costas para a palavra, vazaram os 2 olhos dele e colocaram ele para amassar azeitona na pedra, no lugar de um jumento, no lugar de um burro. Por quê? Porque o compromisso de Deus é com a palavra. Deus não tem compromisso com instituição, com denominação, com igreja. Não, o compromisso de Deus é com a palavra. Ah, pastor, e o padre, e o bispo, e o reverendo, meu amigo, Deus não tem compromisso com o ser humano. O compromisso de Deus é com a palavra. O ser humano tem que se enquadrar na palavra. Se enquadrou na palavra, a grandeza de Deus se manifesta. Olha aí, muita gente renovando a aliança. Muita gente renovando a aliança. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Engrandecido seja o nome daquele que vive e reina para sempre. E eu peço, você que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like. Deixa o seu like. Para que nós possamos ir mais longe com esta verdade. Você está entendendo? A verdade, ela é mais difícil de ir longe, mas ela alcança mais vidas do que a mentira. A mentira abrange mais pessoas, mas não resolve a vida de ninguém. A verdade resolve. E eu sei que essa verdade que está sendo dita aqui nessa oportunidade já alcançou muita gente aqui. Que o Senhor está trabalhando no teu subconsciente, trabalhando dentro de você, e algo sobrenatural está acontecendo. Deixa eu orar por você nesse instante. Deixa eu orar por ti. Você que pode, abra a sua mão. Abra a sua mão. Eterno Deus de Israel, na tua presença eu apresento a todos que estão renovando uma aliança contigo. Homens e mulheres que estão fazendo um pacto com o Senhor.
que a tua presença seja manifesta na vida de todos. Senhor, em nome de Jesus, renova a fé desse homem e dessa mulher. Renova a aliança que essa pessoa está fazendo contigo diante da tua palavra. Paralisa os demônios, paralisa toda a maldição, todas as pragas. Senhor, que a concordância venha fazer parte dos nossos encontros, que a concordância venha fazer parte da nossa vida diariamente, quando nós nos reunirmos. Senhor, coloque e manifesta sobre a vida daqueles que precisa, manifesta da tua misericórdia, dá mais uma chance para esse homem, para essa mulher. Senhor, aqueles que estão renovando a sua aliança, que essa aliança venha ser renovada com o sangue de Jesus Cristo. Abençoe a todos e confirma a tua vitória em o nome de Jesus. E você que crê e concorda, diga amém. E graças a Deus. Amém. E graças a Deus. Baruch Hashem. Graças a Deus. Que bênção. Que maravilha. O Senhor te abençoe, te guarde, te prospere. Você que pode nos ajudar com o seu dízimo, com a sua oferta, com as suas primícias, nos ajude. O Senhor estará te honrando e te abençoando muito. Obrigado aos moderadores. Vocês são presentes de Deus na face dessa terra. Todos os moderadores e moderadoras. Obrigado, viu? Vocês são bênção de Deus. E eu volto a repetir, até nas lives que muitas das vezes nós colocamos como gravação, vocês, mesmo assim, estão na linha do tempo ali, interagindo e ajudando pessoas. Vocês são bênção de Deus, viu? Só o Eterno para recompensar cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos que têm contribuído. Está aí o número do CNPJ e também o número do CPF para você nos ajudar com o seu Pix. Faça isso ainda hoje, né? Nesse final de semana, passa numa lotérica, uma caixa econômica, nem que seja com envelope, nos ajude. O Senhor estará te honrando e te abençoando em tudo, tá bom? Beijo na sua alma. Obrigado pela sua atenção e até amanhã, em o nome do Senhor Jesus. Não esquecendo de se inscrever aqui no canal, você que ainda não é inscrito. Você que não é membro do canal, seja membro desse canal também, tá? Seja membro, que com certeza o Senhor está reservando coisas especiais para cada um de nós. Deus abençoe a todos.